Terça-feira, dia 2 de maio, você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. Bandidos assaltam empresa no Distrito Industrial de Ponta Grossa. Secretaria de Saúde quer aumentar doações de sangue em 30% no estado. Polícia Rodoviária flagra quase 2.500 motoristas com excesso de velocidade nas estradas da região. E você vai conhecer a pontagrossense que vai representar a cidade no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada. Boa noite. Uma empresa do ramo de laticínios localizada no Distrito Industrial de Ponta Grossa foi assaltada na manhã de hoje. O roubo aconteceu por volta das 9 horas. De acordo com testemunhas, 3 bandidos encapuzados, um deles armados com revólver, chegaram de carro e anunciaram o assalto. O bando levou da empresa cerca de R$60 mil em dinheiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A terça-feira foi de tempo instável, mas com sol na maior parte do dia. Veja como fica o tempo amanhã. A quarta-feira deve ser de tempo instável e com temperaturas mais amenas. À tarde podem ocorrer chuvas em pontos isolados. A reforma da Previdência volta a ser tema de palestra essa semana em Ponta Grossa. O evento será amanhã no auditório da Reitoria, no campus central da UEPG. A palestrante será Denise Lobato Gentil, doutora em Economia e professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A palestra está marcada para as 7 horas da noite. Abril foi o mês mundial de prevenção aos acidentes de trabalho e uma campanha nacional desenvolvida pelo governo federal busca conscientizar sobre os cuidados no ambiente profissional. Usar o equipamento de proteção individual, o EPI, é obrigatório. Mais do que isso, é fundamental para a segurança do trabalhador. Leandro é pintor de grandes obras, o que exige o uso de vários itens. Capacete, cinto de segurança, bota, protetor auricular, óculos. Na minha função é essa parte, né? Luva. O uniforme dele é diferente dos demais porque permite o trabalho em altura. A construtora fiscaliza se as normas são cumpridas pelos funcionários a todo momento e preenche autorizações do início dos serviços. Não é para menos que a obra começou em dezembro de 2015 e até agora não teve nenhum acidente. Nós queremos que o trabalhador venha, realize o seu trabalho, né? Da forma com que ele possa realizar e que ele possa voltar para casa dele sem ter nenhum problema de saúde, sem sofrer um acidente. Nós queremos que ele realize seu trabalho e se sinta bem fazendo esse trabalho. No ano passado, mais de 155 mil trabalhadores foram afastados e precisaram receber auxílio-doença aqui no Paraná, segundo dados do INSS. Para reforçar a prevenção, uma campanha nacional é feita durante este mês pelo governo federal. O Abril Verde também chama a atenção para outros dados, os da Organização Internacional do Trabalho, que colocam o Brasil em 4º no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. São 4 mil por ano. Aqui no estado, a Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos também desenvolve ações para conscientizar funcionários e empregadores. Quando existe essa consciência da prevenção, você pode ter, na verdade, 2 pontos muito positivos. Um deles, que é o essencial e o mais importante, é realmente prever a saúde e prever até a vida do trabalhador. E o segundo ponto, que muitas vezes algumas pessoas acabam não entendendo, é que você tem todo um investimento para colocar o trabalhador no seu posto de trabalho. E quando ele é retirado deste posto de trabalho, seja por doença ou seja por um acidente, você acaba tendo um prejuízo sobre aquele investimento que você fez para que aquela pessoa ocupasse aquele posto. O PROCON de Ponta Grossa, a Secretaria Nacional do Consumidor, desenvolve em conjunto um mutirão online de renegociação de dívidas. O mutirão vai acontecer entre os dias 8 e 13 de maio. Para participar, o consumidor, a microempresa ou MEI devem acessar a plataforma www.consumidor.gov.br entre os dias 8 e 13 de maio e fazer o registro para receber um login e uma senha. A partir disso, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o fornecedor tem o prazo de até 10 dias para apresentar uma resposta.
Mais informações e a relação completa das empresas que vão participar do mutirão você confere na nossa página no Facebook, www.facebook.com/TV Educativa PG. Veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde amanhã. Pela manhã, a equipe 1 estará na região da Santa Teresa, às 8h30, e no Ouro Verde, às 10 horas. À tarde, o caminhão estará no Santa Marta, à 1h, e na Santa Maria, às 2 horas. Já a equipe 2 estará pela manhã no Jardim Pontagrossense, às 8h30, e no São Marcos, às 10 horas. À tarde, na Vila Odete, à 1h, e no Jardim Esplendore, às 2 horas. Você vai ver em instantes, Polícia Rodoviária flagra quase 2.500 motoristas com excesso de velocidade nas estradas da região. Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches... Momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Ajude a combater a dengue. Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Para você que está procurando emprego, confira agora as oportunidades da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa para amanhã. Assistente administrativo, auxiliar de almoxarifado, chefe de serviço de limpeza, confeiteiro, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico, encanador, garçom, mãe social, professor de inglês e técnico de panificação. A Agência do Trabalhador fica na Rua Penteado de Almeida, 240, em frente ao campus central da UEPG. Aumentar em 30% a quantidade de doações de sangue é o que pretende um novo projeto da CESA, em parceria com os agentes de saúde municipais. Trabalhadores desta área já começaram a receber orientações em todo o estado. Sensibilizar e incentivar a população a se tornar doadora regular de sangue. Esta é a proposta da Secretaria Estadual da Saúde, com a capacitação dos agentes comunitários, que já começou em vários municípios. Ao todo devem ser capacitados cerca de 15 mil agentes comunitários de saúde. Esta é uma das estratégias do EMEPAR para promover o aumento e a fidelização das doações de sangue no estado. Nós começamos agora na região de Tatuquara. E realmente nós estamos já expandindo no interior do Paraná, já tivemos em Cornélio Procópio, em Pato Branco, nós estamos indo para a nossa próxima semana para a União da Vitória e realmente incentivar todos esses agentes comunitários a também nos ajudarem na captação da ação de sangue. Nas 21 unidades regionais do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, são coletadas todos os dias de 600 a 700 bolsas de sangue.
Mas em períodos de feriados prolongados e de baixas temperaturas, este volume chega a cair de 20% a 30%. Para quem doa, o mais importante é ter a oportunidade de ajudar a salvar até 4 vidas. Para fazer o bem para os outros, né? Para quem realmente precisa. Meu pai já precisou de sangue e ele conseguiu, graças às pessoas que doaram. Eu estou fazendo esse ato hoje. Tem muita gente precisando e acho que se a gente pode estar bem de saúde, estar disponível, é interessante sim doar. A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes vai realizar a partir da próxima sexta-feira o Dia Mundial de Trânsito, como parte da campanha Maio Amarelo. As ações voltadas para a educação no trânsito serão realizadas com o apoio de órgãos estaduais e federais. A ação terá início às 3 horas da tarde com uma blitz educativa na Avenida Vicente Machado, ao lado do Terminal Central de Ônibus. E ainda no trânsito, uma boa notícia. Aqui na nossa região não tivemos mortes nas rodovias durante o feriado de 1º de maio. O repórter Ney Herman tem mais informações. Apesar de ninguém ter morrido neste último feriado, isso não significa que os motoristas estão mais conscientes. Quem vai explicar melhor essa situação para a gente é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Kleber Cavalli. Inspetor, os motoristas andam abusando da velocidade na nossa região? Bastante. Nós temos bastante situação de flagrante, inclusive nesse último feriado agora, quase 2.500 imagens, quase 2.500 situações de flagrante de excesso de velocidade. Isso só na nossa região? Isso na nossa região, que compreende próximo de 800 quilômetros na região de Ponta Grossa. Né? O Paraná como um todo foi quanto mais ou menos de registro em relação a excesso de velocidade? Temos mais de 6.200 imagens, né? A gente diz imagens que são atuações, são fotos, né? Operação radar, né? Então são mais de 6.200 multas, né? Agora, em relação a ultrapassagens proibidas na nossa região, nós tivemos muitas? Só neste final de semana que foi prolongado por conta do feriado, nós tivemos 200 autuações, né? 200 motoristas que foram autuados por esta infração de trânsito, que não só aos nossos olhos como agente, mas também é a principal causa de acidente, né? É exatamente a combinação do excesso de velocidade com a ultrapassagem em locais proibidos, né? E também a outra que é a colisão frontal, né? Que são erros de decisão aí, né? Agora, quando o senhor fala em ultrapassagem em local proibido e colisão frontal, normalmente uma não existe sem a outra. Então dá para dizer que normalmente quando as pessoas morrem nessa situação é porque existe sim um culpado. Exatamente nesse ponto que a gente quer chegar, né? A conscientização do motorista, quando está dirigindo, ele vai tomar uma decisão, que é fazer uma ultrapassagem, é uma tomada de decisão errada, né? Então muitas vezes é melhor recuar, aguardar o momento certo para executar esta manobra, né? Ou seja, tomada de decisão em momento errado, com, enfim, várias situações nesse sentido, causam a maior letalidade, que no trânsito a maior letalidade é exatamente a colisão frontal. Em relação a motoristas que beberam e dirigiram, tivemos muitos casos? Veja bem, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal tem sido bastante intenso, né, nesse sentido. Neste final de semana tivemos 8 autuações apenas, com 2 encaminhados, ou seja, foram 8 motoristas flagrados, desses 8, 2 estavam acima daquele limite de 0,30 e 2 encaminhados. Isso reflete uma diminuição, porque primeiro que o valor da notificação é bastante alto, né, 2.900 e pouco reais, né? Mas as causas, ou seja, as causas não, eu digo assim, os procedimentos administrativos são bastante severos, né? Porque ele vai ficar 1 ano com a carteira suspensa, ele pode ser preso, efetivamente preso como crime de trânsito, e isso é uma consequência bastante grande, né? Sem falar no caso de acidente, que daí tem também os danos materiais, danos pessoais que são irreparáveis, né? Inspetor, eu gostaria agora que o senhor me dissesse quantos acidentes nós tivemos na nossa região e quantas pessoas ficaram feridas. Veja bem, nesse final de semana nós tivemos um incremento aí próximo de 30% de média, né? E que gerou aí
11 acidentes na nossa região, sendo 17 feridos, né? E nenhum óbito, o que para nós, não só em termos de estatística, mas também em termos humanos, é muito interessante, porque é exatamente sobre aquilo que a gente trabalha, que é a preservação da vida, né? E a prevenção de acidentes. Então, um resultado desse, onde nós podemos passar à imprensa e a toda a sociedade que em toda a nossa região não houve nenhum acidente com vítima fatal, isso é interessante, é uma vitória para nós. Em relação à Páscoa, já foi um grande avanço. Sim, com certeza. Mesmo porque a Páscoa também teve um incremento do fluxo de veículos um pouco maior, né? Mas nós tivemos 9 vítimas fatais decorrentes de acidentes, né? E essas vítimas, a gente não tem como mensurar, a gente tem como preservar ou prevenir, né? Prevenir a nossa intenção. É por isso que a gente dobra o serviço, a gente coloca pessoas para fazer o comando de radar, comando de ultrapassagem, várias operações, né? Para que a prevenção seja o nosso mote de finalidade, né? Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o inspetor Kleber Cavalli, da Polícia Rodoviária Federal. Ney Herman para o Jornal da Educativa. Obrigado, Ney Herman, pelas informações. E veja agora a cotação do mercado agrícola para hoje. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 21,13. Soja, saca de 60 quilos, R$ 58,79. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 31,82. Você vai ver em instantes a pontagrossense que vai representar a cidade no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada. Estamos de volta com o Jornal da Educativa, que traz para você agora a cotação do mercado financeiro. O dólar encerrou essa terça-feira com desvalorização de 0,68%. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 3,15. O euro também segue tendência de queda, com projeção de menos 0,33%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com alta de 2,02%. E agora o esporte. O time do Operário venceu o Trieste por 3-0 em jogo-treino realizado no sábado no estádio Germano Krieger. O jogo serviu para manter o ritmo do elenco, que não disputa uma partida oficial há 2 semanas por causa da paralisação do Grupo A da Segundona do Paranaense. Os gols do Fantasma foram marcados por Washington, Lucas Batatinha e Vandinho. O jogo serviu como preparação para a sequência da divisão de acesso, ainda indefinida, e também para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Brusque no dia 21 de maio. Ainda no esporte, um dos principais nomes do ciclismo pontagrossense, Thalita Oliveira, mesmo com as adversidades, se prepara para o Campeonato Brasileiro de Estrada e Pista. A equipe do programa Esporte Emoção acompanhou parte dessa preparação. Faça chuva, sol e frio. São alguns dos adversários na rotina da ciclista Thalita Oliveira. Com treinos diários, em meio ao frio e ao trânsito de Ponta Grossa, a atleta tem objetivos traçados na temporada, o ranking nacional. Então, a gente vem treinando já há algum tempo. Infelizmente, as últimas 3 semanas eu peguei uma gripe muito forte, daí tive que dar uma diminuída nos meus treinos e, consequentemente, abaixo um pouquinho o rendimento, né? Mas já voltei essa semana e acredito que vamos ter bons resultados pela frente. Com provas de velódromo e estrada como especialidades, Thalita se vira como pode para treinar e competir. Até mesmo a bicicleta de competições passou por adaptações e chegou a ser um adversário a mais nas provas. Vou correr uma prova de contrarrelógio, né? Não tenho essa bicicleta, mas a gente se adapta e corre do jeito que dá, porque eu tenho os meus patrocinadores que me ajudam ali em todos os momentos, então não tem dificuldade agora. O treinador Mauro Ristetti contou um pouco do dia a dia dos treinamentos e não esquece os obstáculos diários da dupla, entre eles o trânsito, que até mesmo atrapalhou as pedaladas durante a reportagem. Então, a rotina aqui em Ponta Grossa
ela é muito mais aleatória que o normal, né? Porque o clima aqui ele muda, de acordo, a gente sempre brinca que temos as 4 estações num único dia. Então, além disso, nós temos as brigas com o trânsito, que nós não temos um local de treinamento específico para ciclismo. Então, a gente, mesmo competindo e tendo resultados em velódromo, por exemplo, a gente tem que treinar aqui. Como até na filmagem, que a gente foi interrompido várias vezes por um carro passando, essas coisas. Então, as dificuldades são normais do dia a dia. A gente já está acostumado. Mas, obviamente, que se a gente está buscando voos maiores, teremos que, uma hora ou outra, passar por cima disso e ter uma estrutura. Porque enquanto a gente está aqui disputando a rua com o carro, os atletas europeus, por exemplo, estão treinando dentro de um velódromo onde eles não têm incômodo algum. Campeã brasileira de velódromo em 2014, Thalita, com seus 20 anos e 7 dedicados ao esporte, se prepara para o Campeonato Brasileiro de Estrada e de Pista. Como todo desportista, não esconde que deseja chegar ao ponto mais alto da carreira, as Olimpíadas. Com certeza, esse é o nosso principal objetivo e principal sonho, né? Eu treino visando o ciclo para tentar uma vaga numa Olimpíada. E esse é o nosso principal objetivo, a gente está trabalhando para isso. Agora, nessa Olimpíada do Rio, nós tivemos um participante masculino, que foi o Gideone, um atleta lá do Nordeste, da Paraíba. E depois de 24 anos, o Brasil conseguiu colocar um atleta no ciclismo de pista. Então, porque foi feito um trabalho, foi levado ele principalmente a competir a nível internacional, ou seja, disputar as competições com os atletas realmente de nível. O que a gente tem aqui, não somente a Thalita, mas nós temos aí pelo menos outras 10 atletas com aproximadamente 20 anos, que têm um nível fisiológico que pode chegar ao nível mundial. Mas qual é a diferença entre ela conseguir chegar no nível mundial e simplesmente ter o perfil fisiológico? Nada mais é do que competição. Porque a competição em si não exige única e exclusivamente perfil fisiológico, mas existe inteligência de corrida, existe condição de corrida, saber em determinados momentos em que você precisa acelerar, em determinados momentos que você não precisa acelerar. Esse processo de tomar decisão, de ritmo de competição, é o que os brasileiros ainda não têm. E por mais que nós tenhamos perfil fisiológico, capacidade física, até condição genética, nós não disputamos, não conseguimos chegar no nível mundial. Os nossos votos de boa sorte à nossa atleta Thalita Oliveira. E a correria do dia a dia faz com que as pessoas busquem cada vez mais praticidade. E no momento como esse de crise econômica, muita gente usa a criatividade para facilitar a vida dos outros e também ganhar dinheiro. É o caso de pessoas que se especializam para atender quem tem animais de estimação. A gente já conhecia hotel para cachorro e gato, mas agora tem até lavanderia. Confira só. Eles são tão fofos, mas na hora de higienizar as roupinhas dá um trabalho, principalmente se o cachorrinho soltar muitos pelos como a Luna. A Cristiane costumava lavar em casa os itens da Cocker. Depois que descobriu o serviço de lavanderia pet há 2 anos, virou cliente fiel. Antes eu costumava lavar as roupinhas e os pertences da Luna na minha máquina de lavar. Porém, esse procedimento eu sempre achei ele muito anti-higiênico, né? E a gente traz justamente porque aqui o serviço é perfeito e deixa a roupa bem limpinha. Esta é a primeira lavanderia pet do Brasil e não são apenas peças de gatos e cachorros que eles recebem. A gente começou lavando coisas para gato e cachorro, que são os animais mais comuns. Depois começaram a vir os donos dos cavalos e depois a gente começou a ter pedidos para gado de exposição. Mas a gente brinca aqui que a gente lava até jaqueta de papagaio se ele utilizar, não tem problema, a gente não tem discriminação. A técnica de higienização é criação da Bianca, que já tem mais de 5.000 clientes cadastrados e se prepara para tornar a marca uma franquia. Os produtos utilizados são especiais e mais concentrados, o que garante uma melhor limpeza. E a lavagem foi pensada para ser ecológica também. Enquanto em casa gastam-se mais de 10 litros de água para lavar 1 quilo de roupa dos bichinhos, aqui basta 1 litro para o processo. Os produtos eles são bem reduzidos, a quantidade dos produtos são biodegradáveis, né? Eles não têm nenhum resquício de químico que fique na caminha ou nas roupinhas, porque a gente neutraliza todos os agentes químicos desses processos de lavagem e o cheirinho fica muito bom também.
O governo federal tem difundido a informação de que a Previdência Social pode quebrar se não houver uma reforma imediata. O assunto tem sido bastante discutido em todo o país e também em Ponta Grossa. Na semana passada, o palestrante Luiz Fernando Rettig, auditor aposentado da Receita Federal, rebateu esse argumento do governo federal. Esse é o tema do quadro Entre Aspas de hoje. Nós temos o artigo 195, que trouxe uma cesta de tributos para financiar essa Seguridade Social. Aí quando você compara todas essas receitas da Seguridade Social e todas as despesas da Seguridade Social, nesse conceito da Constituição, ela é superavitária. Então ela tem superávit. O problema é que esse superávit é utilizado no orçamento fiscal pela desvinculação das receitas da União, que em 2015 até 2015 era 20%, em 2016 foi majorado para 30% com a ajuda de parte do Congresso. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você assiste agora o programa Sexta às 6. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9 horas da noite. Nós voltamos amanhã às 7h30. Uma boa noite para você e até amanhã.